Olá, caros alunos, tudo bem? Eu sou a professora Dirce, sou mestre em Educação, também sou coordenadora do curso de Pedagogia da UAB e FNMG. Nesse momento estarei gravando as aulas de Currículo e Diversidade Cultural, apresentando a vocês todas essas diversidades que existem na questão curricular. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns. Os fóruns Tira Dúvidas, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Não se esqueçam. Neste primeiro momento, vou demonstrar para vocês os instrumentos avaliativos que vou utilizar nas nossas aulas e as respectivas notas de cada um. Bem, nós teremos como instrumento de avaliação da disciplina currículo, a AO, que vocês já conhecem, que é a avaliação online, no valor de 20 pontos. A avaliação presencial, semestral, no valor de 30 pontos. O seminário temático, no valor de 20 pontos. A participação nos fóruns, ou PAV, no valor de 10 pontos. E a AR, que são as atividades de aprendizagem, no valor de 10 pontos também. Também teremos a AUA, ou seja, a autoavaliação, no valor de 10 pontos. Como terminei de explicar a vocês como serão avaliados na minha disciplina, vou aqui explanar rapidamente o resumo do que iremos trabalhar em cada unidade. Então, vamos aos nossos trabalhos. A nossa intenção é estudar. Ok. Currículo e Diversidade Cultural é o nome da nossa disciplina. A carga horária é de 60 horas, né? E os conteúdos a serem trabalhados serão, na primeira semana, fundamentos do currículo, função social dele, as dimensões históricas e concepções sobre currículo, os modelos tradicionais de currículo e a teoria crítica e pós-críticas do currículo. Na segunda semana, nós iremos trabalhar escola, currículo e ensino. Currículo e escola conservadora e progressista, aspectos sociais, cognitivos e antropológicos como eixos estruturadores do currículo. Na terceira semana, currículo e interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade, discutindo conceitos. A prática interdisciplinar. Na quarta semana, planejamento curricular e diversidade cultural. Diferentes níveis de planejamento educacional escolar e curricular. Requisitos fundamentais. E, por último, iremos trabalhar planejamento curricular e condições reais de vida de acadêmicos e professores. Na primeira semana, iremos trabalhar os fundamentos do currículo e sua função social, dimensão histórica e concepções. Trataremos também dos modelos tradicionais e críticos do currículo, suas teorias, crítica e as pós-críticas, para que assim possamos entender como o currículo vem se desenvolvendo ao longo dos anos em nosso país e como as teorias que estudam esse assunto vêm explicando a sua importância na formação do sujeito. Preste bastante atenção, porque na segunda semana, após essa discussão sobre currículo crítico, iremos discutir sobre a escola, currículo e ensino, com o objetivo de procurar entender como a escola conservadora e a escola progressista entende o currículo nos seus aspectos sociais, cognitivos, antropológicos, sendo esses eixos estruturadores do próprio currículo. Já na terceira semana, iremos discutir sobre o currículo e a interdisciplinaridade, a sua importância para desenvolvermos aulas mais dinâmicas e entender que o conhecimento não é estanque, que ele perpassa todas as outras áreas, ou seja, todas as demais disciplinas, discutindo seus conceitos e sua prática em sala de aula e sua necessidade no fazer pedagógico do professor. Na quarta e última semana, vamos refletir sobre o planejamento curricular e a importância dele contemplar a diversidade cultural que existe em nosso país. Nós vamos entender os diferentes níveis de planejamento e o papel de cada um no espaço escolar. Agora que já apresentei para vocês uma ilustração de todo o conteúdo que vamos trabalhar em sala de aula,
quero convidá-los a iniciar conosco o estudo sobre currículo. Vamos começar? Procurando primeiro responder à questão que é: o que é currículo? Bem, do ponto de vista etimológico, o termo currículo vem da palavra latina scurrere. Refere-se a um conjunto de experiências, um programa de conhecimentos, uma série de estruturas de objetivos, um plano de aprendizagem, um documento escrito voltado para o âmbito e a estruturação do programa educativo, um projeto que orienta as atividades desenvolvidas na escola. Perceberam como é importante a gente conhecer a etimologia das palavras? Né? Não podemos deixar de lado esse conhecimento, porque a partir desse conhecimento, de onde surgiu a palavra, é que saberemos para onde nós queremos ir. Vocês puderam perceber que existe uma variedade de interpretações. O volume de definições sobre currículo foi tanto que a morte do currículo, como campo de estudo, chegou a ser anunciada. Olha que coisa, gente. Em meados da década de 1970, Schwab chegou a afirmar que o campo do currículo está moribundo, né? Ou seja, estava doente, estava morto, morrendo. Era incapaz, com seus métodos e princípios atuais, de continuar a tarefa e de contribuir significativamente para o progresso da educação. Porém, apesar dos anúncios pessimistas, toma corpo na década de 1970 um movimento chamado de reconceptualista. O que quer dizer isso? Que foi baseado em diversos aportes teóricos, impulsionou e revigorou os estudos no campo do currículo. Portanto, caros alunos, ao definir currículo, nos deparamos com um conceito multifacetado, ou seja, diversas faces de um conceito, né? Mas vamos nos embrenhar nesse campo para entendermos melhor sobre esse assunto que permeia todo o fazer pedagógico do professor. O currículo sofre modificações de acordo com as realidades, tempos e espaços distintos. Sua construção não pode ser entendida separadamente das condições reais do seu desenvolvimento. As condições estruturais, organizativas, materiais, a dotação de professorado, a bagagem de ideias e significados que lhe dão forma e que o modelam em sucessivos passos de transformação. Quem diz isso foi o Sacristã, o Gimeno Sacristã, no ano de 2000. Porque a concepção de currículo, gente, ela não pode desvincular de outras concepções que há dentro da escola e da situação institucional. Para entendermos melhor esse campo de estudo, ao analisar a obra de Silva no seu livro Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, o autor analisa as teorias do currículo abordando suas origens dentro de um quadro conceitual que vai das teorias tradicionais às teorias críticas. E finaliza com a análise, gente, a análise da contribuição das teorias pós-críticas. Esse autor, o Tomás Tadeu Silva, ele apresenta o ponto central presente em qualquer teoria do currículo é estabelecer qual conhecimento deve ser ensinado e os motivos que justificam a escolha de alguns em detrimento de outros, né? Ou seja, um é mais importante do que o outro, por quê? Sendo assim, a questão central é o que ensinar? Surgem, então, as teorias curriculares com o objetivo de explicar a concepção de currículo. O que ensinar? O que se deve aprender na escola? Que tipos de sujeitos se pretende formar? Que tipos de conhecimento é importante para que a pessoa se torne um tipo de homem ideal? Como se dá a seleção do conhecimento que vai ser trabalhado na escola? O conhecimento selecionado opera dentro de uma lógica de poder? Como vimos,
A questão central que se coloca para toda a teoria do currículo é selecionar um corpo de conhecimento ideal para se formar um tipo de homem ideal. Precisamos perguntar-nos como e por que essa seleção se processa. É preciso entender que a escolha do conhecimento válido para ser desenvolvido pela escola opera dentro de uma lógica de poder. Segundo as teorias estruturalistas, selecionar um tipo de conhecimento é eleger como ideal um tipo de identidade ou subjetividade. É uma operação que indica poder. Esse é o ponto central que distingue as teorias tradicionais das críticas e pós-críticas do currículo. Apple nos diz que o currículo das escolas responde a recursos ideológicos e culturais que vêm de algum lugar e os representa. No intuito de auxiliar vocês na compreensão das diferentes teorias curriculares, vamos demonstrar os conceitos que elas empregam e que as distinguem uma das outras. Bem, aí nós temos as teorias do currículo, né? Qual tipo de teorias nós temos? As tradicionais, as críticas e a pós-crítica. Na teoria tradicional, o conceito de currículo era o ensino, a aprendizagem, a avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. Ou seja, você teria que partir dessas concepções para ter um currículo adequado. O currículo, ele queria dizer que você tem que compreender todas essas situações apresentadas aqui nesse contexto de ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, a didática propriamente dita, a organização escolar, o tipo de planejamento, se esse planejamento tem eficiência e quais objetivos vocês querem alcançar. Essa é a proposta de uma concepção crítica de currículo. Desculpe, de uma concepção tradicional. Já as concepções críticas, e aí, gente, nós temos na década de 70, década de 1930, vamos dizer assim, quando nós começamos com as questões do movimento escola novista, né? Então nós tivemos outros pensadores que começaram então a criticar essas situações, esses conceitos de currículo. Então, na proposta crítica, nós temos a ideologia, a reprodução cultural e social, poder, a classe social. Olhe bem, gente, o enfoque totalmente diferente das tradicionais. O capitalismo, as relações sociais de produção, a conscientização, a emancipação e libertação, o currículo oculto e a resistência. Então, a resistência com relação a todas as situações que eram apresentadas dentro da escola. Já após crítica, nós temos quais as concepções? A partir do quê? Da identidade, da alteridade, das diferenças, da subjetividade, da significação e do discurso, do saber o poder, da representação, da cultura, do gênero, da raça, da sexualidade, do multiculturalismo. Então, são situações que nós vamos discutindo a partir das questões da conceituação de currículo. Bem, no caderno de dados de vocês, a página 13, o autor Rubem Alves apresenta uma reflexão sobre currículo. Lá, ele nos chama a atenção para estarmos atentos ao potencial que cada aluno traz consigo. E como o currículo muitas vezes ignora isso. O tempo, as especificidades e as diferenças de cada um. Leiam a reflexão e com muita atenção e debatam, tirando suas conclusões. Como vimos, o currículo é uma forma de poder. Como campo de estudo, o seu conceito é muito recente e ele surge nos Estados Unidos para defender a proposição do estabelecimento de uma racionalidade e cientificidade, permeando os projetos educacionais e as implementações curriculares. Goldson nos diz que, desde sua emergência,
ele apresenta preocupações em estabelecer padrões de organização e controle social. Como exemplos, tem a época da Renascença e da Reforma, onde os países calvinistas justificavam a utilização de um currículo em detrimento ao outro com a doutrina da predestinação. Aos que podiam pagar eram agraciados com a perspectiva da escolarização avançada, ao passo que os demais, os pobres da área rural, eram enquadrados no currículo mais conservador, com apreço pelo conhecimento religioso e pelas virtudes seculares. A obra que marca o surgimento do currículo é o livro de Hobbes, publicado em 1949, intitulado The Curriculum. Hobbes e Tyler são dois importantes expoentes dessa que é chamada da teoria tradicional no campo do currículo. Nós temos, então, as características do currículo na concepção tradicional. Hobbes, principal representante dessa concepção, a escola deveria funcionar como qualquer outra empresa comercial ou industrial com modelo fabril. Olhe bem, gente, olha a concepção de Hobbes com relação à escola. Para ele, a escola deveria ser como uma fábrica, né? Associa-se à concepção funcionalista do currículo Durkheim, Persson e Spitzer. Ilusões da neutralidade pedagógica defende a reprodução, fragmentação e a descontextualização curricular. Tyler, a sua proposta, então, racional, busca responder a 4 questões, como é o planejamento, objetivos, eficiência e organização. Seu trabalho foi considerado pertencente à concepção tecnicista. Baseado nos princípios tayloristas, próprios da organização fabril, a palavra de ordem era orientar e a organização e o funcionamento da escola deveria ser eficiência. Outro teórico presente nas análises sobre o currículo é o Dewey, um educador cujas ideias exerceram grande influência no movimento da Escola Nova do Brasil. Ele formula claramente uma crítica ao currículo praticado nas escolas. Pertencendo a uma vertente considerada mais progressista, a preocupação de Dewey, diferentemente de Hobbes, era com a construção da democracia. Para Dewey, a educação deveria ocupar-se com a vivência e a prática dos princípios democráticos. Neste modelo, apesar dele reconhecer sobre a importância da vivência e a prática democrática, ele não discute questões primordiais como a neutralidade curricular e o currículo enquanto poder ideológico. Agora, caros alunos, como falamos dos modelos tradicionais, que têm basicamente como princípio o tecnicismo, vamos discutir sobre os modelos críticos do currículo. Esses modelos que iniciam na década de 1970, com os primeiros passos de um movimento de crítica às teorias que entendiam o currículo a partir dos princípios de racionalidade, de cientificidade e de eficiência, como já vimos. Essa crítica a este modelo tradicional parte de 2 campos bastante diversos em seus aportes teóricos. São o movimento de reconceptualização, apoiado nas perspectivas teóricas fenomenológicas, hermenêuticas e autobiográficas. Vamos falar aqui um pouco sobre cada uma delas. Voltamos um pouco à questão de Dewey, quando ele faz uma crítica ao currículo. Olhe bem o que a gente colocou. John Dewey, ele trabalhava a partir de uma concepção progressista de currículo. Ele criticava ao currículo que era praticado na escola. Ele acreditava que nós teríamos uma vertente mais progressista, ele trabalhava em cima dessa vertente, que era a construção da democracia. Ele via a educação, ele pensava que a educação devia ocupar-se da vivência e da prática dos princípios democráticos. E nos anos 70, século XX, surge um movimento chamado reconceptualização. Lembrando que John Dewey, ele foi considerado um dos pais do movimento da educação integral no país. Reconceptualização
apoiado nas perspectivas teóricas, fenomenológicas, hermenêuticas e autobiográficas. Vamos falar aqui um pouco da perspectiva fenomenológica. O currículo é compreendido como um local onde a experiência de alunos e professores é vivida, interrogada e questionada. Já na perspectiva hermenêutica, para além da descrição fenomenológica, destaca-se a ideia de interpretação, que confere múltiplos significados aos textos, não somente os textos escritos, mas entendendo por texto qualquer conjunto de significados. O método autobiográfico não se limita a desvelar os momentos e os aspectos formais de nossa vida, sobretudo de nossa vida educacional e pedagógica. Ele próprio tem uma dimensão formativa, autotransformativa. De outro, as teorias curriculares, inspiradas pelos conceitos marxistas. E quanto às teorias críticas e às pós-críticas? O que têm elas a dizer sobre o currículo? Que contribuições eles oferecem à construção de uma teoria do currículo? Sobre a teoria crítica do currículo, queremos destacar autores como Michel Apple. Não existe neutralidade do currículo. Ele se configura de forma a representar as estruturas econômicas e sociais mais amplas de forma homogênea. O conhecimento selecionado pelo currículo é de natureza particular e representa os interesses da classe dominante. Olha que coisa, gente. Não existe neutralidade do currículo. A intenção sempre é favorecer uma classe que domina a outra. Henri Giraud. O potencial de resistência de alunos e professores pode ser caracterizado para desenvolver uma pedagogia e um currículo de conteúdo claramente político. O Henri Giraud, ele tem um livro muito interessante que depois, se vocês tiverem interesse em ler, chama Professores como Intelectuais Transformadores. Né? Então, seria bom que a gente pudesse ler um pouco mais sobre esse autor também. Já o Paulo Freire, o currículo tradicional é distante da vida real. O currículo precisa voltar-se para experiências concretas dos educandos. Nós temos, então, segundo Freire, uma educação bancária versus uma educação emancipatória. O que seria essa educação bancária? Seria a educação onde nós depositamos conhecimento somente para o aluno. Eles não têm que questionar, eles não participam dessa construção do conhecimento. Mas a educação emancipatória é a educação para a construção de conhecimento, para a libertação daquele povo tão oprimido. Já Demerval Saviani, ele dizia que a apropriação pelas classes dominantes do conteúdo é sempre vinculada pela escola e é fundamental para que eles possam empreender uma luta política mais ampla. Pelas falas dos autores, podemos inferir que a escola não é neutra, ela faz parte de uma sociedade. Portanto, a escola, não pode virar as costas para a realidade que acontece fora dos seus muros. É preciso conhecê-la, questioná-la e propiciar aos alunos, independentemente de classe social, um conhecimento reflexivo, questionador e necessário que esse aluno entre na escola, que permaneça e saia com sucesso. Em 1971, meus caros acadêmicos, Jung chama atenção para a nova sociologia, destacando que o currículo é uma construção social e existe uma conexão entre currículo e poder, entre a organização do conhecimento e a distribuição do poder. Besom Bernstein, ele distinguia dois tipos de organização estrutural do currículo: o tipo coleção e o tipo integrado. O primeiro tipo, coleção, então eu quero deixar isso claro aqui para vocês. O primeiro tipo é coleção. As áreas e campos do conhecimento estão bastante isoladas. É um currículo, então, tradicional. No currículo tipo integrado, as distinções entre as áreas são menos marcadas, ou seja, nós temos um currículo interdisciplinar. Assim, a nova sociologia da educação
via o currículo como construção social devido à complexidade da sua linguagem. A teoria de Bernstein não teve muita repercussão. Podemos entender que o currículo e o conhecimento escolar resultavam de disputas e conflitos a respeito da seleção dos conhecimentos que deveria constar nele. Olha que coisa, gente, que coisa interessante. A partir dessa preposição, podemos deduzir que currículo é poder. Vamos discutir melhor isso? Será que é mesmo? Currículo é poder? Bem, falamos até aqui a definição de currículo. Vou chamar a atenção de vocês sobre os tipos de currículo. Vocês já ouviram falar de currículo oculto? O que a teoria do currículo denomina de oculto? Você sabe o que se trata? Já ouviram falar sobre isso? Libânio, entre outros autores, informam que há 3 tipos de currículos escolares: o currículo formal, o currículo real e o currículo oculto. O currículo formal, também denominado de oficial, currículo prescrito ou explícito, diz respeito ao currículo estabelecido pelos sistemas de ensino através de diretrizes e parâmetros curriculares, de programas de ensino que devem nortear o trabalho educativo. Currículo real ou currículo em ação compreende o que de fato ocorre na sala de aula e na escola, em decorrência das percepções e práticas de professores e alunos. Ou seja, diz respeito como o currículo formal é efetivamente ensinado e aprendido. E aí nós temos o currículo oculto. O currículo oculto, então, ele vai indicar o termo, como vai indicar o termo, refere-se a quê? A conteúdos e práticas de ensino que não se manifestam claramente no planejamento, mas que são ensinados e aprendidos na escola. Quem é que pode me dar um exemplo aí de currículo oculto? Né? Discutam aí com vocês. O que seria esse currículo oculto? Aquele que perpassa, que muitas vezes você não descreve, mas você, voluntário ou involuntariamente, deixa escapar dentro da sala de aula. Vamos pegar aí a questão das diversidades sociais, né? Quando você deixa bem claro seu ponto de vista com relação ao aluno A ou um aluno B. Então, você faz essa acepção dentro de sala de aula. Então, você ensina os seus alunos a fazerem acepções de pessoas também na vida cotidiana. Isso é um currículo oculto. Sobre o currículo oculto, quero chamar a atenção bastante, porque, gente, é muito séria essa situação, né? Há muitas controvérsias dos funcionalistas e críticos sobre a desejabilidade ou não dos comportamentos ensinados pelo currículo oculto. Os funcionalistas entendiam que os conhecimentos adquiridos pela via do currículo oculto eram desejáveis e necessários ao bom funcionamento da sociedade. Olhe bem, de modo contrário, as análises críticas entendem que os conhecimentos adquiridos via currículo oculto são indesejáveis, haja vista que teriam como função desenvolver nas crianças e nos jovens a passividade e o conformismo com o objetivo de adaptá-los às condições desiguais geradas pela estrutura capitalista. Esse tipo de currículo não está explícito, ele aparece nas entrelinhas dos livros didáticos, nas falas de muitas vezes preconceituosas de alguns educadores, muitas vezes se dirigindo a um aluno por ser negro, homossexual, de classe social com renda baixa, são formas de perpetuar o preconceito de forma escamoteada. Olhe bem, gente, como isso é triste para que a gente que lida diretamente com a educação. Não? Atualmente, as teorias pós-críticas ampliaram essa análise, entendendo que outras dimensões como gênero, raça, etnia e sexualidade também podem ser aprendidas através do currículo oculto. Vamos conhecer um pouco sobre as teorias pós-críticas? As teorias pós-críticas se ocupam de conceitos como identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Observe a figura no slide, ela aponta para a necessidade de uma maior convivência entre pessoas com características físicas e culturais diferenciadas,
desde a infância. Olhe bem, teorias pós-críticas. A necessidade de maior convivência entre as pessoas com características físicas e culturais diferenciadas desde a infância. O currículo existente, segundo a concepção marxista, deve sofrer uma mudança substancial, de modo a buscar a promoção da igualdade. O ideal é que todos convivam, independente de gênero, de raça, de sexo, de cor. Nas perspectivas críticas voltadas para as questões envolvendo relações de gênero e pedagogia feminista, a crítica se volta para o currículo como instrumento acionado para valorizar o masculino em detrimento do feminino, contribuindo dessa forma para reforçar uma sociedade construída e apoiada em valores masculinos. A análise dos fatores que produzem o fracasso escolar de crianças e jovens originários das minorias raciais e étnicas passa também a ser problematizada no âmbito da teoria curricular. O currículo, como narrativa étnica e racial, procura evidenciar que a diferença de classe, em que pese sua importância, não era suficiente para explicar as desigualdades de oportunidades educacionais. Vamos agora ver um pouco da teoria queer. Vocês já ouviram falar sobre ela? Bem, ela nasce nos Estados Unidos e na Inglaterra e se apresenta como uma forma de unificar os estudos lésbicos e gays. A pedagogia queer não interessa somente um currículo que aborde informações corretas sobre as identidades sexuais, mas pretende, sobretudo, a configuração de uma metodologia que possa analisá-las e compreendê-las, deixando o preconceito e a discriminação de lado, para assim podermos aprender a respeitar as diferentes escolhas sexuais que cada um faz a partir dos seus interesses. Bem, vimos até aqui sobre o desenvolvimento do campo do currículo de modo geral, mas podemos perguntar-nos, e no Brasil? Quando podemos identificar a emergência desses estudos em nosso país? Vamos estudar um pouco sobre esse assunto? Vamos lá. As transformações operadas no contexto social, político, econômico, cultural e ideológico no Brasil, nos anos de 20 e 30 do século XX, vieram acompanhadas da introdução de estudos sobre o currículo no Brasil. E é acreditado aos pioneiros da Escola Nova o movimento por reformas educacionais. História do currículo no Brasil. A investigação sobre o campo de estudo ligado ao pensamento curricular no Brasil situa sua origem na primeira metade do século XX. As grandes transformações operadas nos contextos políticos, sociais, econômicos, culturais e ideológicos no Brasil nos anos 20 e 30 do século XX vieram acompanhadas da introdução dos estudos sobre o currículo no Brasil. É acreditado, então, a esses pioneiros, isso em 1932, os pioneiros da Escola Nova, o movimento por reformas educacionais. A educação é vista como instrumento essencial de reconstrução da democracia no Brasil, como a integração de todos os grupos sociais. Em 1932, um grupo de 26 educadores lançou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a reconstrução educacional no Brasil. Neste documento foram propostas e definidas muitas soluções que, a partir de então, foram sendo aplicadas à educação brasileira. Quais foram as principais ideias do Manifesto dos Pioneiros? Vamos conhecê-las? As principais ideias do movimento dos pioneiros são: primeiro, a educação é vista como um instrumento essencial da reconstrução da democracia no Brasil, com a integração de todos os grupos sociais. Segundo, a educação deve ser essencialmente pública, obrigatória, gratuita, leiga e sem qualquer segregação de cor, sexo ou tipo de estudos, e desenvolver-se em estreita vinculação com as comunidades. 3. A educação deve ser uma só, com vários graus articulados para atender a diversas faces do crescimento humano. Mas a unidade não quer dizer uniformidade. Antes, pressupõe-se multiplicidade. Daí, embora
única sobre as bases e os princípios estabelecidos pelo governo federal, a escola deve adaptar-se às características regionais. 4. A educação deve ser funcional e ativa, e os currículos devem adaptar-se aos interesses naturais dos alunos, que são o eixo da escola e o centro da gravidade do problema da educação. 5. Todos os professores, mesmo do ensino primário, devem ter formação universitária. A partir desse movimento, da chamada Escola Nova, deu origem às reformas curriculares e, consequentemente, às reformas educacionais. Essas adotaram uma nova forma de conceber currículo, tendo à frente adeptos da escola novista. O Manifesto dos Pioneiros é um marco na história da educação brasileira e traz como princípio a democratização e acesso de todos à educação, algo raro ao se deparar com o número de analfabetos existentes no Brasil naquela época. Em um contexto onde os analfabetos não podiam votar, a burguesia industrial via a alfabetização das massas a possibilidade de provocar a derrota das oligarquias rurais. Os intelectuais, por sua vez, viam na massa analfabeta a explicação para a grande pobreza reinante no país. As primeiras décadas do século XX presenciaram a emergência de diversas campanhas a favor da educação. Esse período presenciou o chamado entusiasmo pela educação. No cenário internacional, podemos presenciar o aumento da influência norte-americana na esfera econômica e cultural. Vamos ver quais foram essas propostas? Alguns estados que se destacaram na implementação das reformas em seus sistemas de ensino foram São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Distrito Federal. Antônio Sampaio Dória, em 1920, tentou erradicar o analfabetismo em São Paulo, ao tentar tornar obrigatório 2 anos de escolaridade. Na Bahia, Anísio Teixeira reorganiza a instrução pública, legando pela primeira vez às disciplinas escolares o papel de preparar os indivíduos para viverem em sociedade. Eles deixam de ser um fim em si mesmo, como era de praxe no sistema. No desenvolvimento do campo curricular brasileiro, temos o importante papel desempenhado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, o INEP, e pelo Programa de Assistência Brasileiro-Americana à Educação Elementar, PABAE. Tinha como objetivo realizar estudos e formar profissionais para atuar no campo do currículo através de oferecimento de programas de treinamentos e curso. Segundo Anísio Teixeira, só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina de preparar as democracias. Essa máquina é a escola pública. Agora, vamos procurar demonstrar para vocês como o currículo foi tratado a partir da década de 60 até a década de 1990. Podemos perceber que foram inúmeros avanços no sentido de reconhecer o currículo como instrumento de suma importância na formação do sujeito em todos os aspectos, como sociais, cognitivos e humanos. No início dos anos de 1960, ao final dos anos de 1970, o desenvolvimento do campo do currículo no Brasil se difunde de forma considerável. Exemplo disso é a introdução de currículos nos cursos de pedagogia, coisa que a gente não tinha até então. A década de 1970 foi marcada então pelo advento dos primeiros mestrados em currículo. Olha que coisa interessante, gente. Até então a gente não tinha nenhuma discussão sobre os currículos na época. Na década de 1980, principalmente no seu final, podemos destacar como importante marco a diminuição da interferência americana no âmbito educacional, principalmente no campo do currículo. Nos anos de 1990, essa década se inicia propondo um enfoque sociológico do pensamento curricular brasileiro. O currículo, como espaço de poder, passa a constituir a preocupação dos estudos no período. Bem, pessoal, terminamos então a primeira unidade do nosso caderno didático. Gostaria de convidá-los a participar de todos os fóruns colocados lá, das atividades. Não perca tempo. Estudo do currículo é primordial para a nossa formação. A formação de professores é importantíssimo
para que a gente possa mudar um pouco a qualidade da educação do nosso país. Vamos lá? Até a próxima!